Fala galera, meu nome é Felipe Elia e nesse vídeo a gente vai falar sobre o WordPress Headless, um pouquinho sobre sites estáticos e sobre Jamstacks. Se você nunca ouviu falar sobre nada disso, são assuntos bem bacanas, assuntos do momento, e é headless, não é nenhum bicho de 7 cabeças, hein? O conteúdo desse vídeo também está num texto lá do blog, então se você prefere ler ao invés de assistir, clica no link que está na descrição, que lá tem tudo que eu estou falando aqui. Bom, vamos lá. Para a gente falar sobre headless, a gente está falando sobre a camada de apresentação do CMS. Quanto à camada de apresentação, a gente pode separar os CMS em 3 grandes grupos: os acoplados, os desacoplados e os headless. O que é um CMS acoplado? O jeitão que o WordPress foi usado até o WordPress 4.7 era o jeito acoplado, ou seja, o CMS fornece uma camada nativa de apresentação, que no caso são os temas, e você só tem aquela camada de apresentação. No caso dos desacoplados, ele fornece uma camada de apresentação, mas ele também fornece uma API REST que você pode consumir e criar outras camadas de apresentação. A gente falou sobre a API REST aqui no canal já, 2 vídeos atrás, e o link está aqui no izinho, só apertar. O CMS Headless ele não fornece camada de apresentação nenhuma. Ele só tem o painel, guarda esse conteúdo em algum lugar e tem essa API REST por fora que outras camadas de outras aplicações vão consumir. Em alguns lugares, a gente vai ver headless e decoupled, né, os desacoplados, como sinônimos, mas na verdade existe essa diferenciação porque o desacoplado ele fornece uma camada de apresentação nativa que você pode usar ou não. O resumo disso tudo é que o WordPress ele não é headless, ele pode ser usado como headless, porque o WordPress tem cabeça, mas pode ser usado sem cabeça. A cabeça nesse papo todo é a camada de apresentação aí do CMS. Por que a gente usaria então o WordPress Headless, né? O WordPress aí sem tema? Eu vou comentar algumas vantagens de usar o WordPress Headless. Existem muitas outras, eu não vou conseguir falar tudo aqui, mas as principais são as seguintes. Soluções multicanal, por exemplo, é um excelente uso de WordPress Headless. Por quê? Porque você tem o mesmo conteúdo, vamos supor um portal de notícias. Você vai usar o WordPress para centralizar essas notícias, para usar para os editores e publicadores ali colocarem, né, alimentarem o conteúdo, mas o aplicativo para o celular, o site, o smartwatch, a interface da geladeira, cada uma dessas coisas, das interfaces dessas coisas, vão consumir a API REST às suas próprias maneiras. Então, você não precisa se preocupar com como o aplicativo do celular vai ser feito, ou como a geladeira vai implementar essa interface, o smartwatch vai implementar essa interface. O WordPress vai guardar aquilo ali e cada uma dessas coisas vai consumir como precisar. Para a gente entender melhor, eu fiz esse esquema aí, que está lá no texto do blog também, que é o seguinte: o conteúdo vai entrar no WordPress como sempre entrou, e o WordPress ele é limitado por essa caixinha cinza. Vocês vão ver aí que a única janela para o mundo é a API REST. Da API REST para fora são implementações externas ao WordPress. Então, o publicador vai chegar no painel como sempre, vai publicar, né, entre aspas, o conteúdo como sempre, o WordPress vai guardar isso no banco de dados e vai disponibilizar isso através da API REST. O aplicativo ali, o PWA, ou o aplicativo para realidade virtual, para o smartwatch, isso ali vai consumir esse WordPress através da REST API. A gente não vai usar um tema para exibir cada coisa do jeito que a gente precisar. Então a gente isolou essa camada aí de apresentação do próprio WordPress. Ao matar o tema, a gente está usando o WordPress como headless, né? O WordPress Headless. E o outro uso do WordPress é, na verdade, quando a gente, ao invés de exibir esse conteúdo por um tema, a gente exibe por uma camada de apresentação só, mas completamente separada do WordPress. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, quando a gente falar sobre sites estáticos e Jamstacks, mas quando a gente disponibiliza só a API REST para fora do WordPress, a gente vai ter algumas vantagens, como, por exemplo, aumento de segurança, porque o único acesso aí ao WordPress vai ser pela API REST, porque você pode isolar esse painel, aí o acesso ao painel, por exemplo, a um IP, né? Só a galera que está dentro da empresa pode acessar o painel do WordPress, quem está fora só acessa a API REST. Se essas camadas externas só consomem a API, muito provavelmente você vai ter uma diminuição de recursos do servidor, porque toda vez que você acessa uma página do tema do WordPress, vai ter ali um processamento de PHP e tal, para retornar o que o usuário precisa ver. Se essa camada for externa e só consumir a API REST, você diminuiu essa carga de processamento de PHP e aí diminuiu o uso de recursos do servidor. E aí, por falar em isolar essa camada de apresentação do WordPress para algo externo, a gente tem que pensar o seguinte: quando a internet apareceu, tudo era HTML, e HTML continua sendo o que o navegador dos nossos usuários recebe. Só que hoje em dia,
para que o nosso publicador, né, o nosso cliente, tenha facilidade de criar o seu conteúdo sem precisar de código, a gente bota o WordPress no meio para gravar esse conteúdo e aí disponibilizar para o usuário final. O grande passo que a gente está dando no mercado ultimamente, nos últimos anos aí, é juntar a velocidade dos sites estáticos, né, de apresentar o HTML de bate-pronto, sem processamento de PHP, com essa facilidade de ter esse conteúdo guardado num outro lugar, sem que a pessoa que cria o conteúdo precise saber de código. Porque se todo mundo soubesse de HTML, todo mundo fazia o site direto no HTML, mas isso não acontece. Então, para a gente juntar o melhor desses dois mundos, existe aí essa onda de sites estáticos. E aí como é que isso funciona, né? Você tem o WordPress na sua máquina, você publica um conteúdo nesse WordPress e aí alguns plugins ou algumas ferramentas, que a gente vai falar daqui a pouco, geram um pacote HTML separado do teu WordPress. Então, você vai pegar esse pacote de HTML e publicar em algum lugar. E aí, esse pacote de HTML de algum lugar, ele fica completamente isolado do teu WordPress de verdade. Então, quando você sobe para esse servidor aí, né, um servidor para sites estáticos que a gente tem aí especializados nesse serviço, essa navegação fica muito rápida, porque a gente tirou do meio do caminho o processamento de PHP que toda requisição tem. É um pouco diferente das soluções de cache que a gente está acostumado, porque normalmente esse cache ele esbarra no PHP em algum lugar. E o que a gente está falando aqui é um conteúdo completamente estático, né, separado ali do WordPress e sem recurso de servidor web nenhum. É só acessível de algum lugar. Quando a gente isola isso e deixa isso sem esse processamento de PHP, tudo fica extremamente rápido. E essa rapidez aumenta, por exemplo, o desempenho de SEO, que é algo que a gente tem buscado aí muito, né, como diferencial do mercado. Quanto mais rápido, melhor ranking no Google, e aí melhor aparece a marca, enfim. Então essa velocidade do site estático, ela é algo muito importante que tem ganhado muita força nos últimos tempos. Por falar em sites estáticos, a gente tem geradores de sites estáticos com aquelas ferramentas que eu comentei. Existe, por exemplo, o Gatsby, que consome o conteúdo do WordPress, gera um pacotinho, e aí esse pacotinho você sobe para esse servidor de site estático. Esse servidor de site estático, junto com o Gatsby e essa solução estática, a gente chama de Jamstack. Existe um servidor de site estático principal, assim, mais famoso, que é o Netlify. O CEO dessa empresa criou esse termo Jamstack. O Jam vem de JavaScript, APIs e markups pré-renderizados. O JavaScript ele vai ter um papel aí fundamental porque ele faz toda a ponte com a API do CMS, quando necessário, né? Então você gerou um blogzinho aí estático, mas você precisa, por exemplo, de uma solução para comentário. Então a submissão para esse sistema de comentário vai ser feita pelo JavaScript. A API é todos esses sistemas externos que vão receber essas requisições do JavaScript e vão guardar esses conteúdos ou enviar esses conteúdos. E os markups pré-definidos são essas soluções aí em React e tal, que vão pegar esse conteúdo e mostrar como a gente precisa. Uma Jamstack não precisa implementar tudo isso, né, todos os três pilares. O que ela precisa ter é não precisar de um servidor web, um Apache, um Nginx, para processar coisas, porque o conteúdo é estático. Então, a Jamstack ela tem o JavaScript, API, Markup pré-renderizado, mas ela não precisa ter os três pilares. O que ela precisa não ter é essa necessidade de servidores web. Trazendo para o mundinho do WordPress, eu deixei linkado no texto do blog um post da WP Tavern com plugins que quando você publica um conteúdo já pega o conteúdo, gera o HTML do site inteiro, né, o pacote estático do site inteiro e já sobe para esse servidor aí automaticamente. São soluções às vezes um pouquinho mais complicadas, porque tem um detalhezinho ou outro que não encaixa muito bem, mas já existem plugins que te ajudam para publicação desse conteúdo, né, para geração desse pacote aí automaticamente, facilitando bastante a vida de todo mundo. Você deve estar se perguntando então, tá, mas se é tudo estático, como é que eu vou fazer as coisas que eu preciso dinamicamente? Então, é o seguinte, isso traz um desafio com certeza. Se você precisa, por exemplo, enviar um formulário de contato, a Netlify, ela cuida disso para você, né? Vai ter o formulário de contato, ela vai guardar esse envio e aí você pode consumir esse envio através do painel ou de uma API da Netlify, não né, do teu pacote. E aí, por exemplo, se você precisa de um sistema de comentário, você pode usar o sistema de comentário externo, tipo Disqus ou alguma coisa desse tipo. É importante também a gente falar quando não é bom usar o WordPress Headless. Ele não é bom para todos os cenários, você já deve estar imaginando alguns aí que eles não vão funcionar.
e eu vou falar de 2 deles aqui. Essa facilidade toda que os Page Builders trouxeram para o WordPress não existe nesse cenário, porque essa camada de apresentação ela é bem amarrada. Então, se o usuário precisa ficar fazendo alteração de visual o tempo inteiro, muito provavelmente o WordPress Headless não vai ajudar, a não ser que ele saiba de código. Se ele não souber de código, e aí você não vai conseguir montar um esquema muito legal em que esse pacotinho fica sendo gerado o tempo inteiro, enfim, não é bom. Então o WordPress Headless ele não é bom para quando tem muitas alterações visuais. Um outro cenário onde isso não é bom é no desenvolvimento para pequenas e médias empresas. Ela até no longo prazo pode ter uma redução de custos no servidor, mas a implementação da solução é muito mais cara. Por quê? Porque você precisa implementar ou o WordPress e uma camada completamente externa. Então, às vezes, isso simplesmente não vale a pena, né? Ela tem um tráfego muito baixo, o custo de servidor já é muito baixo. Então, se separar isso e fazer uma camada só com React ou só com Vue e tentar vender isso para a pessoa, às vezes é mais simples só fazer um site normal, usando um tema normal e botar uma solução de cache competente. O WordPress Headless é muito legal, mas também não é uma bala de prata que a gente precise ficar usando o tempo inteiro. É sempre bom manter isso na cabeça, porque quando tem um assuntinho novo na moda, todo mundo quer sair usando, e às vezes aquilo ali, você faz, dali a um ano ele já ficou esquisito, porque aquilo não encaixava na solução que era realmente necessária naquele caso. Galera, vocês me pediram para falar bastante sobre o WordPress Headless, eu dei uma pincelada no assunto, a gente também falou um pouquinho sobre site estático, que é um assunto que está na moda. Vejam essas soluções aí do Gatsby JS, porque também está aparecendo muita coisa, tem muita gente fazendo sites em WordPress e publicando através do Netlify, usando o Gatsby para fazer um pacote separado. São soluções bem rápidas, vale a pena investigar e se inteirar. Talvez para o seu cliente não seja muito bom, mas pode ser que daqui a pouco chegue um briefing para você que você precisa usar, então é bom já saber aí, ter uma ideia de como é que isso funciona. Então é isso, muito obrigado por ter assistido, não esquece de deixar o joinha aí embaixo, de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações, e na próxima semana tem vídeo novo, beleza? Até lá, tchau!